seminário sobre saúde da mulher. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Que um dia nós vamos prestar conta a Deus. O que fazemos com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito? Eu cuidava muito bem da minha alma, do meu espírito, mas eu não tinha o mesmo cuidado, principalmente com a atividade física, para com o meu corpo. E o Senhor me chamou a atenção quando Ele me mostrou essa passagem aqui, que nós vamos prestar conta com Ele no dia da sua vinda, que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito tem que estar irrepreensível quando nós formos nos encontrar. Então é por isso, irmãos, que nós temos que nos cuidar, não deixar nenhuma parte de fora, porque senão nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nesse seminário que falamos sobre saúde, mas principalmente por gratidão, quando nós temos a nossa saúde bem cuidada, bem protegida, bem fortalecida no Senhor. Mas lógico, nós temos que fazer a nossa parte. Nos ajude, tire do comodismo, do sedentarismo, Senhor, e de qualquer outra coisa que possa nos distrair e nos pegar desprevenido, da forma que possa trazer dor e sofrimento para nós. Abra o nosso entendimento, alargue a nossa visão, tire toda a dureza, teimosia, rebeldia do nosso coração e nos posicione para que o nosso corpo, alma e espírito permaneça não só hoje, mas sempre irrepreensível até a vinda do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Agora abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15, Mateus 15. Mateus 15, 11. Mateus 15, 11. Amém? Assim diz a palavra do Senhor: o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai. Isto sim contamina a pessoa. Preste bem atenção, irmãos. Não é o que nós comemos que nos faz mal. Mesmo que a gente tenha que ter responsabilidade com aquilo que comemos, mas é mais prejudicial aquilo que nós falamos do que aquilo que nós comemos. Muitos de nós fazemos dieta, cuidamos da nossa alimentação, mas não nos preocupamos com aquilo que falamos. E é isso que acaba trazendo doenças, enfermidades, problemas espirituais para nós, para a nossa casa e para a nossa família. Porque o próprio Senhor Jesus disse que não é o que nós comemos que nos faz mal, mas aquilo que sai da nossa boca. Aí mesmo em Mateus no 12, o próprio Senhor Jesus também falando: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala e o coração está cheio. E a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, e a pessoa má do tesouro coisas más.
Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda, diga de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras, preste bem atenção, irmão, pelas suas palavras vocês serão justificados e pelas suas palavras vocês serão condenados. Nós temos que prestar atenção naquilo que falamos, pois é o que falamos que nos condenamos, é o que falamos que vai nos condenar ou nos justificar. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo isso. Porque não adianta a gente falar coisas boas só em momentos precisos. Nós temos que falar sempre coisas boas. Porque ele estava repreendendo aquelas pessoas que estavam falando, mas o coração cheio de mágoa, de ressentimento, que quando estava em outra situação falava coisas ruins. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos, principalmente quando nós julgamos alguém, pois a própria palavra de Deus diz: e da mesma forma que nós estamos julgando, nós seremos julgados. Para a gente encerrar nesse contexto aqui, Provérbios 18. Depois eu vou chamar a irmã Letícia, que ela vai falar um pouco sobre a saúde do nosso corpo. Estou falando aqui a saúde do espírito, né? Aquilo que o espírito precisa para trazer cura para o nosso corpo e a nossa alma. Glória a Deus. Quem veio primeiro? O espírito ou o corpo? O espírito. Quando eles estavam, né, passeando, eles disseram: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Provérbios 18, 21. 18, 21. Amém? A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Então, se o poder da vida está na nossa língua, vamos ter cuidado com aquilo que falamos. Podemos fazer dieta, nos abster de alimentos não saudáveis, mas quando falamos é pior do que comermos algo que não é saudável, porque é isso que contamina o nosso corpo. Então nós estamos falando da nossa saúde e nós temos que cuidar, mas também nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, para que aquilo que nós cuidamos não neutralize pelo poder da palavra que sai da nossa boca. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, que palavras fortes o Senhor trouxe para nos confrontar. Olha, que cada vez mais nós devemos ter cuidado com aquilo que falamos. O mesmo cuidado que nós temos que ter com aquilo que comemos, nós também temos que ter com aquilo que falamos. Nos ajude a ser vigilantes, para que não venhamos proferir palavras que venham nos amaldiçoar ou trazer morte para nós. Nós queremos ter, meu Pai, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito irrepreensível, para que no dia que nós nos encontrarmos, o Senhor nos encontre da forma e da maneira que o Senhor planejou para nós desde a fundação da terra. Nos ajude, Pai, nos ajude. Porque muitas vezes proferimos algo
ou morte, porque nos frutos daquilo que falamos é que vai ser representado a nossa vida, o nosso futuro. Por isso, obrigado, Senhor, por nos exortar, nos corrigir, nos ensinar, para nos aprovar, porque nós queremos ser aprovados em nome de Jesus. Amém? Eu vou chamar a irmã Letícia, que ela vai trazer a segunda parte, que fala um pouco sobre o cuidado que nós temos que ter com o nosso povo. Como enfermeira, trabalhando no hospital, ela vê tantas coisas, né, irmãos? Tantas situações de sofrimento, de alegria, né? Porque também o hospital não é só sofrimento. Também tem momentos alegres, quando alguém, principalmente quem já teve, quem teve parto normal aqui, levante a mão. Que maravilha, né, irmão? Eu acho assim que não tem alegria maior do que quando você dá a luz. Você está com aquela dor que parece que você vai morrer, parece que você não vai aguentar. E na mesma hora que a criança sai, a dor vai embora. E é um misto de alegria, de felicidade, de alívio, que só quem já teve um parto normal sabe o quanto é maravilhoso quando a gente fica livre da dor. Então, o hospital não é só coisa ruim. Tem pessoas que saem curadas, tem pessoas que saem felizes. Então, a irmã Letícia deve ter visto caso triste, mas também de muita alegria dentro dos hospitais. Vamos receber a nossa irmã com muita alegria, aplaudindo ao Senhor. Boa noite. Mais uma vez reunidos para o nosso encontro anual. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Estamos aqui para falar de um assunto delicado, sensível, mas muito importante, que é a prevenção do câncer. Bom, mas por que Outubro Rosa? Alguém sabe? Alguém arrisca? Eu já havia falado aqui sobre isso. Esqueceram, né? Por que Outubro Rosa? Bom, um pouco de história. O Outubro Rosa, ele iniciou nos Estados Unidos na década de 90. O Instituto Susan Komen, em solidariedade com um grupo de mulheres que haviam passado por experiências como ter câncer e querendo incentivar outras mulheres, resolveram fazer uma caminhada. E nesta caminhada foi distribuído os lacinhos rosas. E foi assim que foi difundido no mundo essa preocupação. É claro que demorou um pouco para chegar aqui no Brasil. Chegou somente em 2002. Muito tempo, né? Houve, inclusive, a iluminação de um obelisco no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Ganhou força em 2008, com a iluminação do Cristo Redentor. Ou seja, vocês podem observar que foram usados pontos turísticos, que é justamente para chamar a atenção por essa causa tão importante, que é a prevenção do câncer nas mulheres. Bem, assim, o câncer de mama, ele não é a doença que mais mata no mundo, por incrível que pareça. A doença que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares e é predominante nos homens. Talvez por um aspecto cultural, por uma questão de falta de cuidados, pela ingesta de gorduras, né, de alimentos não processados e por aí vai. Então, a estatística afirma que em 22 anos houve um aumento muito grande de câncer de mama nas mulheres acima de 56 anos. Poxa, mas será que essa doença está atingindo as mulheres dessa faixa etária por quê? Quando nós vamos envelhecendo, pegando um gancho aqui da pastora Kátia, vamos esquecendo de nos cuidar. Vocês viram que ela falou que ela cuidava da saúde mental, espiritual, mas e a física?
estamos cuidando da nossa saúde física, fica aqui também um alerta até para a minha pessoa. Eu ando meio descuidada. Então vamos hoje nos conscientizarmos de como é importante cuidarmos da nossa saúde física. Eu sei que nós somos mulheres que trabalhamos, temos dupla jornada e tem filhos e tudo mais, mas vamos procurar pelo menos atentar, fazer um alongamento, né, de manhã, fazer um exercício, um pezinho, pegar um saco de arroz, fazer um agachamento. Não tem desculpa. Na época da pandemia, eu não sei quem é que se recorda aqui, que na época da pandemia, muitos influencers ensinavam nas redes sociais exercícios simples, como eu acabei de citar, o agachamento com um saco de arroz, ou um pezinho que você tiver em casa. Então não é desculpa. Vamos passar a nos exercitar, mesmo que não dê para ir para uma academia. Vamos nos alongar, vamos respirar melhor. Vocês sabiam que o ser humano, ele não supre 90% da capacidade respiratória? Respiramos superficialmente. Você tem que ter o hábito de inspirar profundamente, prender e soltar gradativamente. Ah, mas isso é bobagem. Não é não. Quando você respira profundamente, você renova as células que levam esse oxigênio ao cérebro. Alguém já ouviu aqui dizer assim: calma, calma, pensa no que tu estás falando, respira, respira. Alguém já deve ter ouvido isso. Porque quando nos irritamos, quando estamos com raiva, com estresse, o nosso cérebro ele não tem a capacidade de assimilar o que está acontecendo. Porque quando você fala, se aborrece, a sua respiração tem um declínio. Então a oxigenação ela é pouca, ela flui pouco. E você fala bobagens, você agride, você fica com o coração cheio de mágoa. E a mágoa traz consequências drásticas. A mágoa, a depressão, a tristeza, tudo isso faz mal. O nosso corpo, ele começa a mudar o metabolismo. Não é comprovado cientificamente, eu até dei uma lida sobre isso. Não tem muita relação do câncer com a depressão, com a tristeza, com a insônia, mas pode mudar o nosso metabolismo, sim. Podemos ficar suscetíveis, podemos ficar com imunidade baixa, fazendo com que não passamos a nos alimentar melhor. Bom, continuando ainda com a estatística, houve um aumento de 20 anos para cá do câncer em mulheres com mais de 56 anos e de 36 a 40 anos. E o que é que nós podemos fazer para mudar essa história? Prevenção, pastor. Prevenção. Alguém já ouviu dizer, é melhor pecar por excesso? O prevenido vale por 2. Mas será que nós fazemos isso em mulheres? Vou deixar uma pergunta aqui para vocês, para as mulheres. E nós temos uns varões aí valorosos, né? Todas estão com o exame em dia? Quem é que está com o exame em dia? Nem no preventivo, gente. O ano está acabando. Quem que já fez o preventivo esse ano? Precisa responder. Importante. Principalmente as mulheres que já tiveram filhos. Exame simples, né, de Papa Nicolau. Muitas, às vezes, não tem plano de saúde, recorrem do sistema único. Demora um pouco, demora. Mas façam o exame. É importante, mesmo que demore 2 meses, 3 meses, mas vai chegar até as suas mãos. Então se previnam, mulheres, façam o autoexame. Não tenham vergonha, se toquem. Observe seu corpo, as mudanças. Nós estamos envelhecendo. Vocês sabiam que o Brasil está com alto índice de pessoas mais idosas? Por isso que há essa estatística de aumento de câncer. Então, a população está envelhecendo. Então, com isso, nós devemos adquirir esses hábitos de nos cuidarmos. Devemos nos cuidar. Nós temos aqui a irmã Cecília, que está passando por um momento difícil, mas eu tenho certeza que a irmã Cecília já deve ter ouvido alguns conselhos que eu dei para
respeito de mudar o nosso hábito. Não é o que sai, mas como estamos falando agora de saúde física, aqui é o que entra. Um dos maiores prazeres da humanidade é o comer. Quem aqui não gosta de comer uma pizza, um hambúrguer? Tudo bem, uma vez ou outra, mas não façam disso um hábito. Não façam. Lá em casa é uma briga ferrenha. Refrigerante. Gente, o refrigerante é só água e açúcar. Estabilizante, acidulante. Sabe, é só água com açúcar. Se bem que mais tarde nós vamos degustar. Mais tarde, não, vamos abrir uma exceção. Hoje vamos abrir uma exceção. Vamos tomar um refrigerante, não vai acontecer nada. Se Deus quiser. Uma vez ou outra, vai lá, né, Marcelo? Mas não faça disso um hábito. Lá em casa a briga está feia mesmo. O meu filho, agora a namorada dele adora refrigerante. E Fanta laranja, Fanta uva, que é só corante, gente. Eu brigo com ela e vou, faço suco. Vamos beber mais água. Vamos respirar melhor. Vamos beber mais água. E outra coisa que eu queria falar: celular. Vamos ler mais, vamos ler a Bíblia. Procure ter o hábito de ler um jornal, uma revista. Mas vamos deixar um pouquinho de lado, né, o celular, principalmente para os jovens, né, que adoram ficar lá curtindo o Facebook, as mensagens. Não joga no Facebook, no Instagram. Pois é. Eu ainda estou no Facebook. Eu pouco acesso ao Instagram, na verdade, pouquíssimo acesso, nem sei muito bem. Facebook não posto nada. Normalmente eu mando um emoji ali no Zap para alguém. Eu ainda estou na antiga. Pois é, não tem isso. Bom, gente, vamos voltar para o câncer de mama. Como eu falei, a doença que mais mata no mundo todo são as cardiovasculares. É a ingesta de gordura, de muito pão, de carboidrato. O dia desse eu peguei um táxi aqui no Mix, um senhor bem magrinho, idoso. Ele disse, ele falou que ele estava com 90% das carótidas dele entupidas. Eu disse, meu Deus, o médico disse para ele, o senhor está vivo por um milagre, o senhor precisa operar urgente. Aí ele falou, eu ando consumindo muito churrasco, muita gordura, olha só, 90%. Ele quase morre. Aí eu disse, é hora de o quê? Refletir sobre os nossos hábitos alimentares, principalmente nós mulheres, né? Que às vezes a gente não tem tempo, faz um lanchinho rápido, somos mais suscetíveis a certas doenças, como a osteoporose. Então, vamos fazer a prevenção com os exames de imagem, os exames laboratoriais, densitometria, a ultrassom, a mamografia, além do autoexame, que é importante, que é a prevenção. Se você notar alguma coisa de estranho, vá, procure um especialista, mesmo que seja pelo sistema único, mas vá, se consulte. Hoje em dia tem o IADA, tem o Google, tire suas dúvidas, tá bom? Deixa eu falar uma coisa a respeito do câncer. Eu cuidei por 18 anos só de pessoas com câncer. É muito triste. Não é só o paciente que fica doente, é a família. A família fica doente. A família fica acometida de males que você não tem noção, sequelas. Há uma tristeza, há um ambiente muito pesado. Todas as vezes que eu trabalhei muitos anos em home care. Então, quando você chega na casa do paciente, você tem que ter muito cuidado, é como pisar em ovos. Você tem que ter cuidado com o que você fala, você tem que ter cuidado com o que você vai sugerir. Porque aquela pessoa está doente, muitas vezes da alma. Elas querem chorar, elas querem desabafar, porque não é fácil você cuidar de idoso e idoso doente. Não é fácil você cuidar. Cheguei a ver crianças, é muito difícil, mas cheguei a ver crianças com 9, com 12 anos com câncer. É muito difícil.
a família fica, sabe, sobrecarregada. Então, todos nós estamos aqui com saúde hoje. Que bom, mas vamos continuar, vamos respingar o que vocês estão ouvindo hoje, respingue outras pessoas, converse com a sua amiga, com a sua vizinha. A senhora já fez o exame? Nós estamos terminando o Outubro Rosa, mas isso é algo que deve ficar para sempre. Outra coisa, as doenças psicossomáticas. Quando estamos estressados, com raiva, liberamos o cortisol. O cortisol é um hormônio que ele é favorável em certas situações, mas ele em excesso, ele pode fazer mal, e muito mal. Inclusive, ele pode sim ter o poder de entupir certas artérias. A minha sobrinha tem 30 anos. 30 anos, ela é super estressada. Ela tem que fazer um cateterismo. Ela está com um problema sério no coração. Eu disse, meu Deus, como assim esse problema sério? Devido ao estresse. Eu conversando com a minha irmã essa semana, o estresse, ele colabora com essa liberação desse cortisol. Esse cortisol que é bom, mas em medidas pequenas. Quando liberado em excesso, ele faz um mal terrível. Então, as doenças psicossomáticas, elas fazem muito mal para todos nós. Isso, de uma certa forma, não vai dizer que você vai ter câncer, mas você pode ficar mais vulnerável. A tristeza, a depressão, a ansiedade, que são males, né? São doenças desse século. A sensação de suicídio. Quantas pessoas não estão doentes? Sim, gente, o câncer, ele pode ser tratável, pode ser, se ele for diagnosticado bem antes, bem cedo, através dos exames, como eu acabei de falar. Não esqueçam de fazer o preventivo, não esqueçam de fazer o ultrassom, a mamografia, a densitometria. Nas mulheres é mais acometida a osteoporose, por causa justamente do ciclo de menstruação. Eu quero, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês estão tão caladinhos aí. Ei, irmã Cecília, você não quer tirar nenhuma dúvida, nada? Bom, queria deixar uma frase que eu vi de uma escritora, que eu não me lembro do nome dela agora, que ela disse que a autoestima tem a ver muito com autocuidado, de valorização, da gente realmente olhar no espelho e se amar e se gostar. Tem dias que eu olho no espelho, eu realmente não gosto do que eu vejo. A chapinha não está em dia, a cutis não está boa, mas eu acho que toda mulher passa por isso, né? Nós mulheres somos mais sensíveis. Toda a idade vai chegando. Depois dos 60 aí. Não, pelo amor de Deus, não vamos deixar cair essa bola, não, tá? Vamos nos cuidar, vamos ficar atentos aos sinais, vamos ficar vigilantes, certo? Então não esqueçam, mulheres, façam os seus exames, se cuidem, se protejam, divulguem o que vocês escutaram e que para o ano nós possamos ter mais mulheres aqui, certo? Para a gente poder escutar mais, passar adiante tudo que a gente está ouvindo, tá bom? Uma outra frase que eu li na Bíblia a respeito do texto que eu busquei é que Jesus vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu acho que isso é o mais importante de tudo. Para mulheres, passem adiante. A história é muito rosa. Como ele começou, acho que alguém pegou alguma coisinha aí, né? O simbolismo desse lacinho, como ele é importante. Tá bom? Então eu passo agora a palavra aqui para a nossa colega, que vai falar sobre a saúde mental. Vamos orar aqui pela nossa irmã, né? Agradecer a Deus pela vida dela. Todo o conhecimento que ela tem é tão importante. Anos de
experiências hospitalares. Então, nós tivemos aqui uma pérola preciosa que trouxe para nós um despertar, o cuidado que nós temos que ter com a nossa saúde. Valorize, priorize, convide mais pessoas, irmãos. É tão bom a gente ouvir que nós precisamos cuidar da nossa vida, corpo, alma e espírito, e de alguém se preocupar com isso, né? Porque as pessoas estão tão egoístas que elas não se preocupam mais com ninguém. Mas quando alguém se preocupa e tira um pouquinho do seu tempo para vir colocar para nós um pouco do conhecimento, isso é louvável. Por isso, estenda as mãos para cá e vamos orar pela nossa irmã. Querido Deus, amado Pai, no nome de Jesus. Ah, Senhor, como é gratificante a gente ouvir alguém que conhece e que pode trazer para nós a luz da ciência, aquilo que de fato, de verdade, precisamos fazer para ter um corpo saudável. Obrigado pela vida da tua filha, que aprendeu, estudou, se capacitou e por isso ela tem propriedade para falar sobre o que ela falou. Obrigado, guarde a sua vida, guarde a sua casa, guarde a sua família, e que tudo que ela nos ensinou possamos trazer um grande proveito para as nossas vidas e nos despertar para cuidarmos dos nossos corpos, porque Ele é o templo do teu Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Só para finalizar, quem quiser depois, antes do lanche, verificar sua pressão, você pode vir comigo, tá? Que eu trouxe um aparelho, tá certo? Olha aí, utilidade pública. Amém? Eu vou chamar a minha amiga, minha irmã em Cristo, a minha irmã Virgínia. Ela vai trazer para nós uma pessoa que eu acho que a maioria já conhece, né? Quando era aqui no Puxadinho, ela veio fazer uma palestra para a gente. E venho tentando trazer ela aqui, mas estava difícil. E foi difícil hoje até para chegar aqui, né? Nós sabemos que quando fora de alma é complicado. Mas aprove o Senhor realizar esse momento e nós vamos aproveitar o máximo. Minha amiga jamais, vamos deixar essa imagem para ela, não, aqui não tem esse negócio com a minha idade, né? Tem 61 anos e amo a minha idade. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos. Conhecemos numa casa de espírito, onde nós éramos escravos, né? Das entidades, né? Quem não ouviu falar na tenda Mini Santo Expedito? Pois é, nós éramos de lá, trabalhávamos juntas, né? E aprova o Senhor nos salvar. E hoje nós estamos aqui falando do seu amor, do seu cuidado. Então essa aqui é a Virgínia Costa, uma terapeuta. Tem cuidado de muitas pessoas, inclusive da minha filha Kate, né? Minha filha tem ido para lá para fazer o tratamento. E eu creio que ela vai sair curada em nome de Jesus, né? Por isso vamos orar pela nossa irmã. Querido Deus, amado Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de ter a sua filha aqui conosco para nos ensinar um pouco, Senhor, daquilo que o Senhor já revelou para ela, acerca de tudo aquilo que consome a nossa alma, que aprisiona a nossa alma, mas que hoje nós vamos aprender como nos libertar, como ter uma mente sarada e curada, para que nós possamos viver livres, sem depressão, sem ansiedade, sem culpas, mas principalmente, Senhor, com a consciência que nós precisamos da nossa mente, com a mente de Cristo, para te adorar com tudo que temos e somos. Guarde a sua casa, guarde a sua família, e use a poderosamente em nome de Jesus. Graça e paz. Eu me sinto assim agradecida pelo convite, para que a gente possa nessa noite dar continuidade de começar uma conversa, onde eu gostaria muito que vocês interagissem, perguntassem, tirassem suas dúvidas,
Porque a gente precisa passar informações, mas vocês também precisam interagir. Eu quero colocar diante do Senhor, como já foi feita a oração. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me como queiras usar-me. Usa minha vida. Usa minhas mãos. Usa meus lábios. Assim como tu tens me capacitado, Senhor. Que tu continues me capacitando para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Para eu chegar aqui, se eu disser para vocês que eu saí de casa, era 15 para as 6 da tarde. Eu vim de ônibus até o Metrópole, do Metrópole peguei um Uber. É um pouquinho longe, mas tá assim, olha. BR, pedindo e tal. Mas o Senhor na frente. E já vou dar um testemunho. O rapaz que me trouxe de Uber, por isso que eu demorei a entrar, porque eu estava falando exatamente de algo com o Senhor. O Senhor, ele sempre faz as coisas certas. E ele começou a me falar esse tempo todo, ele começou a falar sobre a ansiedade que ele tem. Eu ouvi, né? O Senhor já colocando meus ouvidos para ouvir. Quando eu cheguei aqui, ele disse, é uma igreja. Eu disse, é uma igreja. A senhora vai para uma igreja, vou registrar sobre saúde mental. Olha, eu quero seu número. Ele não queria deixar eu descer a necessidade de falar. Mas assim, como eu já apresentei ao Senhor, nós vamos falar de um assunto que requer realmente muita seriedade. Quando a gente vai falar sobre saúde mental, a gente precisa entender que saúde mental não é doença mental. Se a gente não cuidar da nossa saúde mental, a gente pode adoecer mentalmente. Mas a gente precisa falar de saúde mental. Saúde mental está dentro dos princípios que se chama mente, né? E a nossa mente pode adoecer? E muito. Quando a nossa mente adoece, o corpo enfraquece e a alma adoece. Uma alma adoecida, ela não tem prazer de nada. E às vezes o cristão, quando adoece, porque o cristão adoece. O cristão tem depressão, o cristão tem ansiedade, tem síndrome do pânico, tem medos. Só que a gente não pode dizer que a gente está totalmente isento. Nós não podemos nos colocar numa posição, nunca isso vai me acontecer. A gente tem que sim consagrar para o Senhor, para que o Senhor nos dê livramento, porque Ele que é o médico dos médicos, para nos guardar dessas intempéries que é as situações de transtornos. Todos nós somos ansiosos. Eu vou começar a falar sobre ansiedade. Ansiedade, digamos que é a palavra mais se falada hoje em dia. Fulano vive ansioso. Às vezes até numa conversa de amigas, as amigas dizem, eu estou numa ansiedade. Às vezes os pais até falam para a criança, ele é muito ansioso. Meu filho é muito ansioso. Então, ansiedade está em voga, está no ápice. Mas todos nós realmente somos ansiosos. Só que uns a mais e outros a menos. Quando nós somos a mais, você conhece alguém que acorda no 12 e vai dormir no 14? Conhece? Geralmente a mulher, ela faz isso. Ela lava, ela passa, ela cozinha, ela cuida do filho, ela vai no supermercado, ela volta, ela limpa a casa, isso é ligado no 12. Aí quando ela vai dormir, peraí que eu ainda vou fazer isso, aí ela
dorme no 14. E nisso ela vai adoecendo. Quando ela vai se perceber, ela pode estar adoecida. Ela não se dá conta e os sintomas vão aparecendo. É um ataque cardíaco, é uma dor no peito, é uma falta de ar, é uma insônia. Os sintomas vão aparecendo. Aí muitas das vezes ela pensa que ela está com uma depressão. Mas nem é sempre, nem é depressão. É ansiedade mesmo. Transtorno de ansiedade. Já ouviram falar? TAG? Transtorno de ansiedade generalizada. Por que generalizada? Porque realmente mexe com tudo. A mulher não consegue mais parar. Conhece alguém que sentado fica balançando a perna sem parar? Ou então, quando está falando com alguém, tocando na pessoa o tempo todo? Ou então está falando e está mexendo com alguma coisa, está falando, pode falar. É a pessoa que não consegue, né? Isso se chama transtorno. E a pessoa às vezes não percebe que ela está desenvolvendo um comportamento nada sadio. E aí ela vai adoecendo. Vocês conhecem alguém que anda assim já corcunda, sente dores em tudo quanto é parte do corpo, é dor de cabeça, é dor na perna, o estômago dói, dor na costa, conhece? É a senhora? Às vezes é por causa da idade, né? Mas se não for a idade, pode ser uma ansiedade. Uma ansiedade desenvolvida, ela vai dando sintomas de dores em tudo quanto é parte do corpo. E aí a pessoa vai adoecendo. E depois da ansiedade surge a depressão. A depressão ela é uma doença caracterizada pela Organização Mundial de Saúde. Eu sou depressivo, mas eu não sou doente. Você é depressivo e você está doente. E se você está doente, você precisa procurar tratamento. E o depressivo, ele não se sente que ele é doente. Ele acha que ele vai dar conta. Eu vou conseguir sair dessa. Eu não preciso ir ao médico, não preciso de psiquiatra, não preciso de psicólogo. Eu vou dar conta do recado. E muitas das vezes você não dá conta. Porque vem os sintomas. Eles vão potencializando. A depressão, ela te dá o isolamento. Você começa a se isolar. Vai perdendo prazer de muita coisa que você fazia. Tem gente que gosta de ler, perde prazer de leitura. Tem gente que gosta de viajar, não quer mais viajar. Tem gente que gosta de cozinhar, não tem mais prazer de cozinhar. Tem gente que gosta do marido, passa de gostar do marido porque não tem mais prazer de estar nem com o marido. Enfim, vice-versa. Assim é o marido também, porque é mulher e homem. Eu estou falando aqui relacionamento. Porque quando alguém da família adoece, o outro pode adoecer junto. E nem se percebe. A depressão, ela também tem a insônia. Ou você dorme muito, ou você não consegue dormir nada. Isso se chama transtornos do sono. Eu vivo com sono. Onde eu sento, eu estou cochilando. Opa, procure observar como é que está a sua mente, seu corpo e a sua alma nesse momento. Porque a depressão, ela atinge diretamente a alma. E só quem cura a alma é Jesus. Os medicamentos, eles são necessários para ajudar, porque são recursos. Mas só quem cura a alma é Jesus. Depressão tem cura? Quero ouvir de vocês. Depressão tem cura? Jesus cura.
você não está alicerçado, porque o depressivo, ele às vezes não consegue nem orar. Como é que o depressivo vai ler a palavra se ele não tem vontade nem de ler a palavra? Está desmotivado, está totalmente sem prazer. Ah, mas te levanta daí, sacode, vai fazer alguma coisa. Não tem coisa pior você dizer isso para uma pessoa depressiva, porque depende dela, porque é atingido a mente dela. A primeira coisa de um depressivo, quando ele é atingido, é na mente. E aí você insiste, persiste, a pessoa até se esforça um pouco, mas ela não dá conta sozinha. Ela vai precisar de apoio, de uma rede de apoio. Às vezes a rede de apoio está dentro da casa do Senhor, se ela for cristã. A rede tem que ser a família, que são as pessoas com quem a pessoa convive. Às vezes pode ser os vizinhos, pode ser parentes, porém a pessoa não pode ficar só. Depressivo, quando ele fica só, é perigo iminente, porque ele começa a pensar negativamente. A primeira coisa que ele pensa, a vida não tem mais sentido, vai perdendo o valor da vida. E aí começa a pensar na morte. Às vezes ele pensa na morte, nem a dele, mas ele pensa na morte ou do marido, ou do filho, ou a mãe. Se a mãe está depressiva, ela pensa que vai perder o filho, ela pensa que vai perder o marido. É sentimento de morte. A morte rodeia. Por outro lado, o espírito da morte se faz presente no quadro depressivo. E aí a gente tem que perceber, entender e compreender que o depressivo, ele é atingido espiritualmente, fortemente. Porque eu, Virgínia, eu já lidei com pessoas depressivas, independente de estar no consultório. Eu já vi quadros de perseguições e tormentas espirituais em pessoas depressivas, porque a pessoa está fragilizada. E aí vem o mundo espiritual, ele encontra a porta do jeito que ele gostaria e faz o que ele bem entende. Uma pessoa depressiva, muitas das vezes a família toda fica destroçada por aquele processo. O depressivo, ele não se dá conta, ele se culpa o tempo todo, ele não consegue entender e compreender o processo. É necessário que ele busque ajuda. Se você conhece alguém com depressão, ou se você está com sintomas depressivos, busque ajuda. Não fique guardando para você, achando que você vai dar conta sozinho. Ninguém é Mulher Maravilha e ninguém é super-homem. Nós somos humanos. Nós precisamos saber conviver com o outro, para que quando o outro precisar, nós possamos ajudar, e quando nós precisarmos, o outro também possa nos ajudar. Isso é viver em comunhão. É dessa forma que o Senhor quer que a gente conviva. E quando uma pessoa está depressiva, o que acontece? Ninguém quer ficar com depressivo. Nem o próprio depressivo quer ficar com ninguém. Então, como é que a gente vai ajudar uma pessoa que não quer contato de ninguém, não quer estar próximo de ninguém? A pessoa se isola, às vezes até dentro da própria igreja. Se você perceber alguém se isolando, opa, chegue lá juntinho, porque a pessoa, ela precisa de uma ajuda. O depressivo, ele procura um lugar mais distante. Às vezes ele nem comparece onde vai ter pessoas, relacionamentos, porque ele não se dá conta. Ele se sente impotente, ele se sente diminuído, ele se sente até mal com ele mesmo. E a pessoa depressiva, ela precisa ser ajudada.
Depressão é uma situação séria, gente. Depressão leva à morte. A pessoa que se suicida, se um dia, quando ela estivesse bem, fosse perguntar para ela: você seria capaz de se suicidar? Ninguém quer se matar. Ela com certeza diria que não. Mas quando ela chega no fundo do poço, que ela não se dá conta, porque quem se mata não quer morrer, quer apenas acabar com a sua dor, e é uma dor que dilacera a alma. É uma dor que é um grito do silêncio. A pessoa grita desesperada no silêncio, onde o desespero leva ela a cometer o suicídio. Quantas pessoas já se suicidaram? Você conheceu alguém que se matou? Tem alguém aqui que já aconteceu? As pessoas se matam a qualquer momento. As pessoas se matam a qualquer momento. E por uma estatística, a nível de Pará, a maioria se enfoca. E aí eu vou trazer assim uma questão aqui a nível espiritual, isso, tá? Eu desenvolvo um trabalho sobre prevenção ao suicídio. Eu abracei essa causa. Mas antes de eu abraçar, eu não sabia que isso é um ministério que o Senhor me colocou. O Senhor sempre me coloca pessoas ou que estão pensando ou que irão fazer, cometer o ato. Aparentemente parece que nem está pensando, mas quando vê a pessoa realmente ela pensa ou ela tenta. Eu já estive uma vez em Cametá, em plena Covid, gente. Deus me levou. Realmente Deus me levou. Isso daqui é um testemunho. A Covid matando muita gente. E lá em Cametá os jovens se suicidando. Em plena Covid. E lá eles estavam se enforcando. Eu entrei numa casa que 3 pessoas iam se suicidar e 2 já tinham se suicidado. Ia acabar a família. A família ia acabar. Nós saímos dessa casa, nós fomos numa outra casa, o rapaz estava entrando numa caixa d'água, ele encheu a caixa d'água, ele ia entrar, ele ia botar a tampa e ele ia lá morrer asfixiado, jovem. Isso tudo em questão do mesmo dia, para você ter uma ideia do que estava acontecendo em Cametá. E a nível de estatística, Cametá é o município onde mais se mata, jovens se matam, enforcados. No mundo espiritual, para mim, isso tem a ver muito com uma questão aí espiritual. Regional também. A nível de Belém, existe mais suicídio de pessoas que se jogam ultimamente. Como o Pátio Belém recebeu uma notificação, nós fomos lá, porque esse órgão que eu trabalho se chama CVV, Centro de Valorização da Vida. Nós fomos lá fazer a notificação. Envolvemos o Ministério Público, porque o Pátio Belém, ele fica, Pátio Belém, não, desculpa, o Boulevard, ele se colocava omisso. No 3º caso, no 4º caso, 5º caso, ele ainda estava omisso. E as pessoas estavam lá se jogando. O último foi uma jovem. Foram 6 casos no Shopping Boulevard, até que eles resolveram telar. Porém, nesse período antes de telar, eu estava numa casa de oração
E eu conheci uma pessoa que estava com depressão e ela, diante do esposo dela, ela falou para mim, ela disse, eu estava lá no Boulevard, eu e meu marido, e veio uma voz que dizia, te joga, te joga, te joga. Lá no Boulevard ela seria a 7ª. Para vocês verem como tem fundo espiritual. Quando eu estou atendendo pessoas com tendências ao suicídio, é comum elas falarem para mim que elas ouvem uma voz que diz, te mata, te mata, te mata. Se uma pessoa leiga no mundo espiritual não for perceber isso, vai ver só de uma forma clínica, vai querer tratar só clinicamente, porque o psiquiatra ele faz isso, ele dá um medicamento que é necessário, aí você vai com o terapeuta ele te ouve, ele te dá umas intervenções, mas quando uma pessoa tem um campo que se desdobra a nível espiritual, aí a gente pode fazer mais um acompanhamento além. Porém, depressão é dor da alma. E se a alma está doente, fragilizada, precisa ser tratada, cuidada. Como é que a gente cuida quando a nossa alma não está bem? A gente precisa alimentar a nossa alma. A gente precisa dizer para a nossa alma, acalma-te, ó alma. A gente precisa acalmar a nossa alma. Se você não se dá conta de acalmar, busque na palavra, busque no Senhor, para que o Senhor ele venha acalmar a alma. Lembre-se sempre disso. Quando você sentir que algo está atormentando a sua alma, busque o refúgio no Senhor em primeiro lugar, porque é dele que vem o primeiro socorro. É do Senhor. Porém, após a depressão, pode vir síndrome do pânico. Alguém aqui já ouviu falar sobre? Alguém aqui já passou por uma síndrome do pânico? Já passou? Síndrome do pânico, ela não permanece, ela tem um ciclo, viu? Ainda bem que tem um ciclo. Ela não permanece, mas adoece. Síndrome do pânico adoece. Tem pessoas que têm pânico com algum tipo de inseto, né? Tem gente que tem pânico ao entrar no elevador, ou escada rolante, ou de altura. E tem pessoas que desenvolvem o pânico por outras questões. Ultimamente, tem pessoas que estão desenvolvendo o pânico na questão da música, quando ela é muito alta, barulho. E após a síndrome do pânico, tem também algo que vocês, não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar da síndrome de burnout? Síndrome de burnout. Muita gente acha que é depressão, mas não é. É quando você trabalha muito, você entra numa exaustão emocional e adoece. E hoje em dia as empresas elas acabam afastando o colaborador, só que elas acabam tendo um prejuízo, porque a pessoa ela não volta de imediato. Ela realmente passa a ter uma aversão ao local de trabalho, ou ao chefe, ou à equipe. Geralmente ela desenvolve no local de trabalho.
E hoje em dia está em voga isso, viu? Está dentro da questão da saúde mental. Outra que, olha só, já falamos da ansiedade, já falamos da depressão, síndrome do pânico, burnout. Mas eu quero falar uma coisinha assim que a gente precisa falar. Quem aqui se sente só? Passa por momentos de solidão? Ninguém? A solidão adoece. E muito. Nós precisamos saber conviver conosco, que é sermos solícitos, que é a solicitude, né? Você gostar de você mesmo na sua companhia, porém não permanecer a vida toda sem compartilhar a sua companhia com alguém, com outras pessoas. Porque se você não fizer isso, você vai ser uma pessoa solitária e vai sofrer de solidão. E a solidão, ela adoece. Quando a pessoa vê que a família cheia, a pessoa se sente só. Olha, é verdade. Tem pessoas que têm a casa cheia. É como diz assim, tem pessoas que andam numa multidão e se sentem só. Porque solidão é algo que sente é dentro, vem de dentro para fora. Não é externo, é interno. A solidão, ela ocasiona muito numa questão, geralmente mulheres passam primeiro que homens, a questão da solidão. Muitas mulheres, quando casam, quando têm seu companheiro, elas têm um determinado momento que elas, mesmo tendo seus companheiros, elas se sentem só. Né? Tem mulheres que, mesmo tendo filhos, se sentem só, porque vai tendo um ninho vazio. Já ouviram falar do ninho vazio? Ninho. Os passarinhos, eles têm seus filhos e um dia os filhos têm que voar, né? Voa, passarinho. E aí vai ficando o ninho vazio. E aí, quando você se dá conta, nossa, uma casa tão grande, cadê meus filhos? Aí você vai reviver um tempo que não volta mais. E às vezes você acaba deprimido. Tem pessoas que deprimem muito nessa fase. Outra situação. Quem é aqui que se sente? Teria que dizer que é. Quem é aqui que se sente uma pessoa achando que é bam, sabe tudo? Tem pessoas que acham que sabem tudo, que nunca vão precisar de ninguém, se acham autossuficientes. Na vida nós precisamos de todos, porque ninguém é autossuficiente. E a gente precisa reconhecer que a gente precisa descer para a gente poder nivelar os nossos relacionamentos, ou em casa, ou na própria casa de oração, ou no trabalho, ou com o vizinho, ou com os parentes. Tudo isso, o que tem a ver com saúde mental? Muita coisa. Muita coisa. Quando uma pessoa ela é autossuficiente, ela acha que ela não vai precisar de ninguém, lá na frente ela vai adoecer. E aí pode ser tarde demais, por ela se achar demais autossuficiente. Ela não vai recorrer a ninguém a pedir ajuda, vai ser mais difícil ela ser ajudada e receber tratamento adequado. Bem, eu estou colocando, pontuando as coisas para que a gente possa ter informações. Não cansando mais os ouvidos de vocês, eu quero que vocês fiquem de pé. E eu quero que vocês coloquem nesse exato momento diante do Senhor, aquilo que mais preocupa vocês no exato momento.
se é uma questão familiar, se é uma questão pessoal, se é uma questão profissional, se é uma questão espiritual, mas que você apresente para o Senhor. Que nesta hora o Espírito Santo de Deus, Ele possa estar trazendo refrigério para a alma de vocês. Que a alma de vocês sejam alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, Tu és aquele que toca, Tu és o médico dos médicos, é Tu quem cura, é Tu quem sara, é Tu quem liberta, é Tu que dá, Senhor, a ordem aos Teus anjos para fazer aquilo que nós não podemos fazer. É Tu que faz como Tu queres. Nós estamos te dando a plena liberdade, autonomia, Espírito Santo, para que nesta hora Tu venha curar, Senhor, das ansiedades, Tu venha curar a depressão, Tu venha curar a síndrome do pânico, Tu venha curar todos os medos, Tu venha curar pessoas, membros de suas famílias, Tu possa visitar pessoas, Senhor, que aqui não estão, mas que em pensamentos possam estar, que elas sejam alcançadas, Senhor, pelo Teu poder que há em Ti, Jesus, porque o Teu nome tem poder, Senhor, tem poder para curar, tem poder para sarar, tem poder para libertar e tem poder para salvar. Te adoramos e Te glorificamos, Senhor, para que nesta noite, Senhor, tudo aquilo que foi falado aqui, desde o início, desde quando eu cheguei aqui, já estava sendo falado. Pai, que nasça aqui informações provenientes do benefício do corpo, da alma e da mente e do espírito, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, este lugar, abençoa as vidas que aqui estão. Senhor, dá direcionamento, dá discernimento, dá sabedoria, Pai, para que quem dirige, Senhor, este lugar possa continuar dirigindo através da Tua orientação, Pai, através da Tua direção, Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, todas as pessoas que Tu vais trazer aqui, que elas possam chegar aqui e receber de Ti o Teu melhor. Porque nós sabemos, Deus, que de Ti vem o melhor. Abençoa, Senhor, a minha vida, abençoa, Senhor, as nossas vidas. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sente um pouquinho de estar quase encerrando. Irmãos, é assim, né? A gente percebe que aparentemente é maçante, é uma coisa, mas irmão, é muito sério. Nós estamos tendo guerras espirituais na mente muito forte. Se você não ter o conhecimento para lidar com essa situação, quando se apresentar, você pode perder um ente querido que está do seu lado sofrendo ao ponto de tirar sua vida e você não está percebendo. Então o que ela trouxe para nós é muito importante, para que a gente fique atento às pessoas que estão do nosso lado, os sinais, os sintomas, pedido de socorro silencioso que essa pessoa está fazendo. Porque eu tenho certeza, irmão, perder um ente querido ninguém quer, mas perder alguém que tira a sua própria vida dentro da sua casa, você acaba de falar com a pessoa e não demora muito você ver a pessoa tirar sua própria vida, é uma culpa dilacerante. De você dizer, mas por quê? Se eu tivesse, se eu pudesse. E às vezes a gente não se percebe que Deus está trazendo para nós algo importante de conhecimento, para que se alguém estiver com esse sintoma, você já possa procurar ajuda, para que esse dia mal não chegue na sua casa, irmão.
Porque morrer de doença é ruim, morrer de acidente é ruim, mas uma pessoa tirar sua vida, irmão, eu acho que é o pior sofrimento que alguém possa ter dentro da sua casa. Uma mãe perdeu um filho porque tirou a sua vida, a mãe vai se culpar. Por que ele tirou? Por que ele não falou para mim? Por que ele não me disse que ele estava passando por isso? E ela está dizendo os sintomas. Está trazendo um alerta para nós. Que cada vez mais isso está crescendo, cada vez mais isso está acontecendo. Em nome de Jesus, que nunca chegue na nossa casa. Mas que a gente fique atento aos sinais. Ela deu muitos sinais daquilo que está acontecendo. Nas famílias, nas pessoas, nos depoimentos que ela ouve dentro do consultório. Se atente para isso, irmão. Deus não faz nada que Ele não venha com um propósito para realizar na nossa vida, para nos salvar de algo que possa vir a acontecer. Vamos colocar, acho que eu não vou nem colocar no YouTube por causa de algumas palavras, né? O YouTube agora ele corta, né? Como a gente falou muito de suicídio, muitas coisas, não vai ser preciso. Mas eu vou mandar para você o seu PV, essa gravação. Você medite na sua casa. Comece a observar as pessoas que estão perto de você. Comece a ver os sintomas, se não tem sintomas, dentro da sua própria casa. Seus filhos, seu marido, sua esposa, seu neto. Deus está trazendo algo revelador para nós. Não deixe passar despercebido, irmãos. Não deixe passar despercebido. Eu louvo a Deus, porque a minha filha foi buscar ajuda. Eu louvo a Deus, porque não é qualquer um que vai buscar ajuda. Eles vão morrendo todos os dias e as pessoas não estão percebendo o grito de socorro no silêncio que essas pessoas estão dando. Então não deixe o dia mal chegar. Observe, medite e valorize o que você ouviu agora. É muito, muito importante. O que ela falou aqui, ela cobra. Mas ninguém está pagando nada. Então olha a misericórdia do Senhor para nós. Olha a graça do Senhor para nós. Coloca a mão no seu coração. Ô Senhor, é impagável o que o Senhor fez para nós. Porque a partir de hoje nós vamos poder, Senhor, observar as pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes é um colega de trabalho, Senhor, e no outro dia a gente pode ouvir, ele tirou a sua vida. Mas como ele falou comigo, por que ele não me disse? Mas se a gente se atentar para os sinais, a gente vai poder ajudar essa pessoa. Por isso, Pai, nessa hora, nesse momento, nós queremos te agradecer. Porque o dia mau pode até chegar, mas nunca vai nos pegar desprevenido, porque o Senhor tem feito na nossa vida algo maravilhoso que é para esclarecer para nós, para que quando o dia mau chegue, Ele não nos pegue desprevenido. Obrigado pela vida da sua filha, Senhor, neste lugar. Por isso foi um impedimento ao trabalho para ela chegar até aqui, porque algo revelador da parte do Senhor chegou até nós. Porque eu te louvo, Senhor, porque a minha filha buscou o tratamento, Senhor. Porque só quem passa, quem vive uma situação dessa sabe como é difícil, meu Pai. Você quer ajudar e não consegue. Mas obrigado, Senhor, por nos dar ferramentas necessárias para que possamos ajudar toda e qualquer pessoa
aguça mesmo, Senhor, a nossa percepção para a gente perceber todas as pessoas que estão sofrendo na alma, todas as pessoas que estão pedindo socorro na sua alma. Que a gente não seja, Pai, egoísta de pensar só em nós. Que a gente sempre olhe para o nosso lado e veja que tem alguém precisando da sua ajuda. E que nós sejamos a ajuda que o Senhor vai usar para abençoar essas vidas. Por isso nós te agradecemos, Pai, por esse momento tão maravilhoso. Que nessa união e nessa comunhão e no compartilhar do pão que o Senhor nos entregou, vivificou, alimentou e protegeu nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para que nós possamos também ser sal à luz e sacerdote para essa geração que está doente na alma. E a alma doente adoece o corpo, e o corpo, juntamente com a alma doente, abate o espírito, e aí a derrota vem por completo. Mas obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade. Abençoado seja nossa casa, nosso lar, nossa família, mas em especial a nossa mente. Ela tenha sempre saúde, Senhor, para liberar para o nosso corpo e o nosso coração paz, alívio e fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Vou chamar a Rosa aqui, que ela trouxe um presente. Vem aqui, Rosa. Vem, filha. Sempre ela vem nos abençoar, né? E ela trouxe os presentes para nós. Eu quero que ela mesma distribua para as nossas irmãs. Ela trouxe tanto presente, né? E não vai nem precisar fazer sorteio, porque acho que dá para cada uma, dá para um levar uma lembrancinha para sua casa. Quem trouxe foi ela. Vamos orar por ela e ela vai distribuir para você, querido Deus, amado Pai. Obrigado pela vida da Rosa. Todas as vezes que ela vem nesta casa de oração, Senhor, ela sempre se manifesta em fazer algo para alegrar o nosso coração. E eu tenho certeza que é o Senhor usando a sua serva para fazer isso. Obrigado pela vida dela, abençoe sua casa, seu lar, sua família, e tudo que me representa seja abençoado por ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ela mesmo vai distribuir, ela vai entregar para você, tá bom? Glória a Deus. A gente já vai levar uma marmita para casa. Porque eu fiz bastante arroz, vai dar para levar uma marmita para casa. Glória a Deus. Eita glória. Vem pra onde aí? Ei, Senhor. Vem pra onde? Quando ela terminar de entregar, a irmã Nete vai fazer sorteio de 2 brindes também que ela trouxe, tá bom? Essa daí ela vai fazer sorteio, porque ela trouxe 2, ela vai fazer um sorteio. Diga. Pode? Olha, quem quiser falar, vem aqui à frente, tá? A irmã Ruth vai dar uma palavra, que se tiver outra pessoa, pode vir aqui. Boa noite, Pai do Senhor. Na hora que a passou um filme na minha cabeça, minha mente, né? Eu mudei para cá. Então, quando eu mudei para cá, eu morei. O menino estava assim naquela casa, 12 anos, e a
Porque aí eu trabalhava no interior, né? Eu era funcionária da Cosão, eu trabalhava no interior, só vinha prestar conta. Então eu tinha morado direto com ela. Aí quando eu comprei a casa, eu ia morar bem aqui. Era uma casa sala, quarto, sala, 2 quartos, cozinha. E na hora que a senhora estava falando da solidão, passou um filme na minha mente. Coisa que eu nem lembrava mais. Lembrei para casa ótima, olha, porque eu vi assim na minha mente. Me vi assim, dentro da casa, eu gostava de deitar naquele quartinho, né? E eu me sentia só. Assim, durante a semana, de segunda a sexta, porque eu no trabalho, saía, chegava já às 6h, 7 horas. Mas no sábado e domingo eu me sentia sozinha, porque tinha uma vontade de ir lá, sair, ir para a festa, eu deixava sozinha. Eu me sentia sozinha. Aí eu disse assim, poxa, mas eu me sinto sozinha nessa casa. Eu comecei a sentir assim um pouco, né? Aí quando foi um dia eu olhei assim na janela. Aquela janela estava escura, né? Eu disse assim, aí eu já tinha aceitado Jesus, né? Eu cheguei assim, bem assim, falei assim, Senhor, eu não quero mais ter ansiedade contínua, também de querer as coisas assim logo, por rápido, né? Queria tudo para mim. Eu pedi isso para Deus. Eu não me queria. E também falei sobre isso, que eu ficava sozinha, e poxa, eu quero um namorado. Eu quero um namorado. E poxa, eu quero um namorado, eu não tenho namorado. Eu lembro bem, sim, eu já passei um serviço, eu tinha castelo, né? Aí eu ia começar a falar, trabalhar com caixa. Aí eu penso em casal passado. Poxa, eu me arrumo todinho, não quero namorado, eu casar de namorado. Eu olhei certo aqui. Mas aí Deus, ele vai crescendo. Ele vai, eu tinha. Mas depois desse Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória do Senhor. Eu nem tempo para sair da Eu mandou logo um molequinho, né? Para cuidar. Eu vou para a escola mesmo, vou buscar e vou buscar em casa. Eu saio, a minha colega lá diz, dou uma laçadeira. Mas não tem tempo, olha aqui. Para minha glória do Senhor, hoje não tem mais. Eu não quero Marina, não quero mamar cueca. É verdade, a solidão é assim porque a gente imaginou um companheiro, né? Mas juntamente com o companheiro vem as outras coisas, né? Então é melhor ficar só. Amém? Vou chamar a irmã Liette que ela vai fazer o sorteio dos 2 brindes que ela trouxe. Tá lidando ali. Você falou assim, não tem pra homem, pra isso. Não pensa não. Amém. Glória a Deus. A irmã Liette vai fazer o sorteio. Era para ter preparado isso desde cedo, né, Ara? Amém. Então você que tem uma oferta, você que nada tem, apresente ao Senhor. Depois nós vamos encerrar, depois do sorteio, e nós vamos comer. Amém? Você que tem uma oferta, você que tem seu dízimo, você que tem, você que nada tem. Apresente ao Senhor. Eu pensei que a senhora fosse demorar. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo seu amor, sua bondade, seu cuidado, sua fidelidade com cada um de nós.
teu Espírito Santo permaneça conduzindo a nossa vida espiritual e também a nossa vida financeira, para que nós não venhamos idolatrar e nem servir, Senhor, no amor, mas que seja sempre o Senhor o dono da nossa vida. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quem está com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará, e o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles graça, paz e alegria, abençoando o teu pão de cada dia. Ó Senhor, amém. Pai querido, Pai amado, nós oramos e declaramos que pela tua fidelidade, pela tua graça, essas ofertas e dízimo irá suprir a necessidade da igreja do Senhor sobre toda a terra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A irmã Inês vai fazer Boa noite, graça e paz. Olha, aqui eu vou sortear 2 artesanatos, tá? Então eu vou chamar aqui as 2 crianças. O número que eles tirarem é a pessoa que vai receber, tá? Olha, o primeiro número foi o número 6. Agora vem o outro número. Número 12. Boa noite a todos e obrigada, tá? Fiquem sentadinhos aí que a pastora foi pegar aí uma bênção para vocês, tá? Quem tá com fome? Quem tá com fome? Aleluia. A igreja também está em comunhão, meu irmão. Nos alimentamos espiritualmente agora.